Parece que a comentadora favorita deste canal está de volta, escreveu um artigo anti-Chega, a propaganda continua e não vai abrandar, segundo parece, e vamos ver este artigo, falar um bocadinho sobre o assunto e analisar algumas das razões pelas quais Mafalda dos Anjos não só considera que o Chega cresceu, mas as razões pelas quais a Mafalda dos Anjos considera que isso é uma tragédia e está claro para toda a gente, menos, claro, para as pessoas que votaram no partido. Vamos então ver, meus caros, este artigo e falar um bocadinho sobre o assunto. Ora, temos, se o povo quiser ir para o inferno, é para o inferno que iremos, com André Ventura na capa, e vamos ver então este artigo. A frase revelou-se ao fim do dia eleitoral de ontem, metaforicamente premonitória e partilhada por muitos milhares de pessoas nas redes. Ainda não é o fim nem o princípio do mundo, calma, é apenas um pouco tarde, diria Manuel António Pina, mas o inferno, se não chegou, está pelo menos aí à espreita. O Chega, um partido antissistema e antidemocrático, conseguiu ser a segunda maior força política de Portugal. Aumentou em votos de 1.345.000, número dos deputados vai alcançar com elevada probabilidade para os 60 lugares, distritos e concelhos. Foi sem sombra de dúvida o grande vencedor da noite eleitoral. Portanto, Mafalda dos Anjos começa este artigo por dizer, obviamente, que é algo que ela diz com muita frequência, que o Chega é antidemocrático, apesar de o Chega se propor a jogar as regras do jogo democrático e não andar por aí, por exemplo, a dar os parabéns a Lenin quando Lenin faz anos, como é o caso do Partido Comunista Português, mas como sabem, o Partido Comunista Português não é nada antidemocrático, isso é uma impressão da extrema-direita. Luís Montenegro também subiu em votos e deputados, mas ficou aquém do que era o seu grande objetivo, em vez de uma maioria maior, que desse uma maioria absoluta com uma iniciativa liberal bem reforçada, só alcançou uma maioria maiorzinha. Portanto, falam aqui desta situação da maioria de direita. Ora, o que é que nós temos de direita, ou pelo menos do bloco da direita, no Parlamento português? Ora, o que é que nós temos aqui? O ressentimento é provavelmente tão antigo como o homem. Este sentimento que mistura a decepção à amargura, a raiva e uma certa percepção de injustiça é um poderoso combustível político. Determinou ao longo dos tempos revoluções, mudanças, conquistas de direitos e avanços civilizacionais, mas também recuos e retrocessos. Quando expresso nas urnas, o voto ressentido é um voto que manifesta uma reivindicação de uma dignidade que se vê como perdida ou maltratada. Portanto, a Mafalda dos Anjos, quando diz que se vê como, ainda não assume abertamente que o povo português, à semelhança de outros povos a nível europeu, têm sido ignorados naquelas que são as suas vontades políticas. Mafalda dos Anjos ainda não tem a capacidade de assumir isso. Há outros comentadores, ainda que à esquerda, que já tiveram pelo menos essa capacidade de dizer que as pessoas têm falado para o vazio, a esquerda tem falado para o vazio e tem ignorado aquilo que são as vontades dos trabalhadores que os próprios dizem defender. O ressentimento pode ter fundamentos reais ou apenas percepcionado, pouco importa. O que importa é que a culpa é sempre do sistema que não o soube endereçar, entender e atender. Veja-se o exemplo da imigração. O Chega venceu nos 5 concelhos com maior número de imigrantes: Vila do Bispo, Odmira, Albufeira, Algesur e Lagos. O PS falhou, muito porque deixou problemas sérios a volumarem sem entregar propostas, e toda a esquerda falhou, outro tanto porque se esqueceu de ser porta-voz dos desfavorecidos para se entregar às causas identitárias. Depois há também um voto por convicção. O cientista político Vicente Valentim toca nele no seu livro O Fim da Vergonha. André Ventura, tal como outros líderes da direita radical, deu voz a sentimentos nacionalistas, racistas, homofóbicos que estavam latentes na sociedade, mas que eram recalcados por variados motivos, e a falta de um porta-voz competente e eficaz era um deles. As redes sociais fizeram o resto, amplificaram a mensagem, normalizaram a indecência, acabaram com a vergonha de dizer coisas que outrora eram indizíveis. As redes sociais não amplificaram nenhuma falta de vergonha. O que amplificou uma falta de vergonha foi o vosso domínio cultural, apesar de não se representar no vosso domínio político. Continuam a haver demasiados comentadores à esquerda, muitos deles com cartões de militante assumidos, e atenção, eu acho que é assim que deve ser. Se são militantes, pelo menos assumam a vossa militância ou a vossa tendência ideológica, seja para que lado for. Agora, o que foi amplificado não foi a indecência ou a falta de vergonha. O que foi amplificado foi determinadas preocupações do povo português e de outros povos, nomeadamente preocupações da sua identidade e da sua subsistência, que têm sido consecutivamente ignorados pelas elites liberais, das quais a Mafalda dos Anjos faz parte. Estes cientistas políticos da treta, que não têm outro nome, que andam por aqui a dizer que a direita radical é homofóbica, racista e fascista, têm apenas preocupações identitárias com aquilo que é mais humano, ou melhor, que é tão humano como respirar, que é fazer parte de alguma coisa e ter a
atenção à sua identidade, que é parte também do coletivo do qual faz parte, e diga-se, falo da nacionalidade, falo daquilo que é o seu país, daquilo que são as suas tradições, daquilo que é a sua cultura, daquilo que é a sua língua. E, portanto, se nós desprezamos aquilo que é a identidade do povo português e o encostamos à parede de tal forma, ignorando aquilo que é a existência do povo português como uma realidade nas mais variadas áreas, cultural, histórica, linguística, das mais variadas áreas. Se nós ignoramos que o povo português existe e que se quer defender e que quer subsistir, bom, vocês com toda a probabilidade não vão ter o apoio português. Se vocês encaminham o povo português para a sua extinção, quadruplicando em 7 anos a massa de imigrantes em Portugal, trazendo para cima da mesa a possibilidade de extinção do povo português, e vocês querem o apoio do povo português? Caramba, eu acho que só não vê quem não quer. E se as elites liberais insistem nesta conversa, com toda a probabilidade não vão ter apoio do povo português, porque o povo português, adivinhe-se, como qualquer povo, não quer ser extinto, quer manter o seu espaço geográfico, quer manter os seus costumes e não quer ser impedido de comer porco no Martim Moniz, porque vossas excelências não gostam de porco. Não gostam de porco, ponham-se a andar. É tão simples como isto. Se o povo português tem tradições que não são respeitadas por determinadas comunidades de imigrantes, quem está mal são as comunidades de imigrantes, não é o povo português. Ninguém deve ser impedido de comer seja o que for no Martim Moniz. Era o que mais faltava. Mas enfim, vamos ver o resto do artigo, que é para o vídeo não ficar muito longo. Muitos dos eleitores do Chega são zangados, ressentidos, assustados, mas alguns são mesmo conservadores empedernidos, adoradores do tempo da outra senhora, racistas, homofóbicos e machistas. Um estudo de 2024 mostrou que os eleitores do Chega são os que mais demonstram nostalgia e saudades de Salazar e do Estado Novo. As pessoas não demonstram saudades de um regime que impedia a liberdade de expressão. O que as pessoas demonstram é saudades de líderes íntegros. O que as pessoas demonstram é saudades de pessoas que têm respeito pelo próprio território e têm respeito pela realidade que é a identidade portuguesa. Enquanto vocês empurrarem o povo português contra a parede e lhes disserem que não podem existir como realidade histórica, cultural, linguística, vocês vão continuar a não ter o apoio do povo português e vão ter cada vez menos, porque essa extinção do povo português é algo que tem sido patrocinado pelas elites liberais, das quais a Mafalda dos Anjos faz parte. E como é óbvio que isto para eles é uma novidade, como é óbvio que isto para eles é uma surpresa, mas só é uma surpresa porque não vivem no mundo real. E aliás, se vivem, ignoram-no diariamente, que é uma coisa que ainda é pior. O pior cego é aquele que não quer ver, como sabem. O terceiro fator de explicação é a credulidade. Muitos destes eleitores do Chega vão obviamente ao engano, seja por falta de conhecimento ou pensamento crítico, caem no canto da besta. O Chega venceu, por exemplo, no concelho com maior taxa de reprovação ou desistência do ensino secundário em Portugal, Lagoa, nos Açores. Há 11 freguesias em Portugal em que mais de metade da população tem o ensino superior e foi entre elas que o Chega conseguiu os piores resultados. O estudo de Pedro Magalhães e João Cancela de 2024 sobre as bases sociais do novo sistema partidário mostrou que entre os votantes licenciados o Chega não ultrapassa os 11% e que foi o partido hegemónico junto de homens jovens menos qualificados. Uma coisa que eu acho interessante é que esta franja do eleitorado era boa, era ética, era espetacular, eram boa gente, enquanto votavam no Partido Socialista. Isto foi o fenómeno que aconteceu nos Estados Unidos da América e que muitos comentadores em Portugal insistem em ignorar que ele aconteceu. Quando este eleitorado, nomeadamente nos Estados Unidos da América, menos instruído, era tradicionalmente do Partido Democrata lá, eram boa gente. Eram gente inclusiva, simpática, bem disposta, nada de mal, eram gente espetacular. Quando este eleitorado se transfere para outros partidos, são automaticamente burros e são julgados pela quantidade de escolaridade que têm, que é uma coisa ótima, porque estes senhores, que são os defensores da igualdade e etc, portanto, igualdade para todos, votamos todos, somos todos iguais, mas quando vocês votam à direita, são julgados pela quantidade de graus académicos que têm, seja uma licenciatura, um mestrado ou um doutoramento. Obviamente que quando não lhes agrada o sentido do voto, começam a julgar as pessoas por outras formas de estar e começam a julgar as pessoas consoante o seu grau académico, que pelos vistos, porque têm menos graus académicos, têm um voto menos legítimo, porque é isso que está implícito na mensagem de Mafalda dos Anjos. As pessoas dizerem-se que devemos ter uma elite instruída, virtuosa a governar, eu acho que ninguém diria que não. Costuma-se dizer, e é uma expressão muito conhecida, que apenas os seres humanos são o único ser vivo que põe como líder da matilha
partilha o mais imbecil. E isso acontece com muita frequência. Eu acho que qualquer pessoa gostaria, e aponta esse problema à democracia, que é, muitas vezes a pessoa mais capaz não tem a capacidade de convencer as pessoas a votarem nele, mas a pessoa mais capaz deve ser incluída no ato de governação. Por ser virtuoso, por ser capaz, por ser conhecedor do mundo real e por efetivamente ter capacidades de governação. Não deve ser apenas uma pessoa com uma boa capacidade de oratória que deve governar, mas isso é um problema da democracia. Lá está, pessoas que têm a capacidade de avaliar os problemas dos regimes e tratam a democracia como um regime político como os outros, porque na verdade é isso que é. Não é um regime absoluto, superior, espetacular, tem problemas como todos os outros e quem os aponta geralmente é tratado como antidemocrático. É uma boa forma de respeitar a variedade de opinião. O quarto fator é o ambiente mediático. As redes sociais estão desenhadas com algoritmos que amplificam os conteúdos indignados, raivosos de protesto, aumentam a polarização, abrem trincheiras, estimulam o descontentamento, ao mesmo tempo que criam bolhas, câmaras de ressonância e espaços de amplificação de mentiras e percepções. Uma realidade paralela que a extrema-direita sabe utilizar muito bem para levar a água ao seu moinho. Os mídias tradicionais, os velhos gatekeepers, demitidos desse papel, vão atrás, movidos pelo pasmo e horror, tentando combater as fake news e fazer valer os seus valores e códigos deontológicos, acabam por amplificar e normalizar as mensagens radicais. Aliados sobre si próprios com uma espiral que não conseguem travar e da qual não conseguem sair. São vítimas e carrascos. Este padrão de 4 fatores é comum por toda a Europa. Como saímos dele é a questão para a qual ainda não se encontrou resposta. Eu gostava só de deixar mais 2 notas finais para não alongar muito mais este vídeo. A Mafalda dos Anjos comete novamente 2 erros neste comentário final. Número 1. Dizer que os jornalistas em Portugal e noutros espaços europeus estão neste momento a respeitar o seu código deontológico contra a extrema-direita que está nas redes sociais é uma falta de respeito e é um atestado de estupidez que passam ao povo português. Vocês têm desrespeitado o povo português, nomeadamente na quantidade de comentadores de esquerda que colocam nas televisões portuguesas, ignorando a real representação política destas pessoas. Partidos com 1 e 2 deputados têm 3 e 4 comentadores, que é uma coisa que eu acho muito interessante. Têm mais comentadores do que deputados na Assembleia da República e isso é completamente inaceitável. Programas dos mais vistos em Portugal, como é, por exemplo, Isto é Gozar com Quem Trabalha, por parte de Ricardo Araújo Pereira, recusam-se veementemente a convidar André Ventura, por exemplo, para lá ir ao programa. Não aceitam ter estas pessoas no programa. E, portanto, enquanto vocês criam realidades paralelas em que o país político em que vocês vivem é o país de há 20 anos atrás, ignoram o país real que está a ser recomendado pelas redes sociais. E agora permita-me, Mafalda dos Anjos, dar-lhe uma lição sobre como é que funcionam as redes sociais. As redes sociais não favorecem determinados tipos de conteúdo. As redes sociais favorecem aquele conteúdo que as pessoas veem, exatamente como é a vossa forma de atuar. Procuram cliques. Porquê é que dá a Casa dos Segredos em Portugal? Nunca ninguém se perguntou. Há muitas pessoas que criticam e eu sou um deles. Mas a Casa dos Segredos é estupidificante. É um programa imbecil. É uma coisa inútil. É verdade, eu concordo. Mas as televisões procuram de forma inerente, é isso que funciona, procuram audiências e tudo o que está a dar nas televisões portuguesas no dia de hoje só está a dar porque alguém o vê. É o mesmo que se passa nas redes sociais e o algoritmo funciona exatamente da mesma forma que as televisões portuguesas, só que a Mafalda dos Anjos não sabe do que fala e, portanto, permita-me explicar. A Mafalda dos Anjos tem que perceber que não há mensagens favorecidas nas redes sociais e por isso é que há tanta liberdade. E o discurso que costuma prevalecer nas redes sociais é aquele mais visto pelas pessoas. E o mais visto pelas pessoas é feito de forma orgânica. Uma pessoa que assiste ao vídeo que vocês estão a ver neste momento do início ao fim vai fazer com que o algoritmo do YouTube favoreça a divulgação deste mesmo vídeo. Se vocês deixarem uma interação, seja um gosto, uma subscrição, um comentário, essa interação vai favorecer a divulgação deste vídeo. E, portanto, isto é tão orgânico e é tão óbvio que acaba por acontecer que as mensagens que o povo mais quer que se ouçam são as mais ouvidas nas redes sociais, ao contrário dos meios de comunicação tradicionais que escolhem deliberadamente as mensagens que querem passar ao povo português, que são as mensagens esquerdistas, as mensagens progressistas, a favor da União Europeia. Eu não me recordo de haver um único comentador eurocético na televisão. Não há um eurocético nas televisões portuguesas. São todos a favor da União Europeia, a União Europeia é espetacular, nunca ninguém fala dos problemas da União Europeia. E que tal colocarem um eurocético nas mesas de painel? E que tal colocarem um membro destes partidos de direita radical com mais frequência nos painéis? E que tal debaterem os assuntos da imigração com outras visões que não seja vamos substituir o povo português? Eu acho que era boa ideia e aí talvez começassem a ter outro tipo de audiências. Portanto, ao contrário das redes sociais,
Os meios de comunicação tradicionais têm escolhas deliberadas daquilo que querem ter. As redes sociais favorecem aquilo que as pessoas querem ver. E se eu hoje tenho seguidores, se o Miguel Macedo hoje tem seguidores, se o Sérgio Tavares hoje tem seguidores, se a Zuga TV hoje tem seguidores, é porque há pessoas que veem o conteúdo, interagem com ele, o que faz com que o algoritmo espalhe esse mesmo conteúdo. Só que a Mafalda dos Anjos não percebe patavina do que eu acabei de dizer e é por isso que escreve este tipo de baboseiras na CNN. Mas enfim, era isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado e pedir desculpa pelo vídeo longo. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBWay na descrição, para caso quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.